Muito bem, galera, falando aqui ainda dentro do gramado do estádio Couto Pereira, aqui no Alto da Glória, depois dessa derrota do Fluminense por 2-0. Uma derrota que ela machuca e preocupa para mim, no sentido da esperança, pelo menos, que eu tinha, de que o time ia retomar, né, uma boa sequência de atuações, uma consistência, uma regularidade. E isso é uma preocupação porque acho que esse jogo mostrou que o Fluminense ainda oscila, que o Fluminense ainda faz um segundo tempo muito bom, como fez contra o Fla-Flu, que domina o jogo como dominou contra o Internacional, mas que chega diante do Curitiba, que é um time que está brigando lá embaixo, apesar de ter reagido nos últimos jogos, mas que tem uma atuação bem abaixo daquilo que a gente esperava. Então, pensando nos jogos mais importantes daqui para frente, e a gente está falando evidentemente de Libertadores, eu acho que é um sinal de alerta que liga aí, porque os jogos serão evidentemente mais duros, mais difíceis e mais complicados. O técnico Fernando Diniz falou em entrevista coletiva aqui no Couto Pereira, onde nenhum jogador passou aqui na zona mista. Isso aconteceu também contra o São Paulo e geralmente acontece após derrotas. Eu acho que seria muito importante que um jogador tomasse a iniciativa de vir e falar com o torcedor, né? Eu acho isso uma parada honesta, assim. Não é falar só na vitória. Falar na derrota também, alguém botar a cara e ir ali, responder nem que seja 3, 4 perguntas, mas dê uma satisfação ali pro torcedor. Enfim, eu vou trazer aqui a fala do técnico Fernando Diniz. Só vou pedir para você deixar o like aí, se inscrever aqui no canal do Léo se você não está inscrito. Muito importante, conto muito com vocês. Só lembrando, galera, eu vou deixar aqui no comentário fixado, se você puder me dar essa moral aqui, na Bet7k tá rolando o sorteio de uma banca de R$200 na Bet7k. É só você fazer um depósito de R$10 e mandar pro meu e-mail. O comprovante está aqui também no comentário fixado, tá bom? A Bet7k é uma parceira muito importante, patrocinadora aqui do canal do Lessa, e é fundamental aqui para a sequência do trabalho que eu sempre tento fazer, né? Um trabalho de qualidade aqui para vocês. Se puder me dar essa moral de fazer seu cadastro, se você já tiver seu cadastro, é só fazer esse depósito, manda para mim por e-mail que você vai participar desse sorteio, e esse sorteio será feito até sexta-feira desta semana, beleza? Vamos lá, vamos trazer aqui a palavra do técnico Fernando Diniz. Ele falou explicou o porquê do Marcelo ter sido poupado nesse jogo e não contra o Santos, por exemplo. Houve uma discussão muito grande em relação a isso. Por que não poupar contra o Santos, que é uma partida, né, que está mais próxima ali do jogo contra a Argentino Júnior, e poupar aqui hoje diante do Curitiba? Olha o que o Diniz disse. Eles já ganham uma sequência de partidas e de treinamentos. É fácil perceber que o Marcelo está ganhando cada vez mais condição física e condição de jogo, por conta dos jogos e dos treinamentos. E ele respondeu bem, conversando internamente também, compartilhando com ele sempre respondeu bem, dobrando. Foi assim na final do Carioca, jogou lá no Peru contra o Sport Cristal e depois jogou a final. Agora, mais recentemente, ele jogou contra o Sport, teve uma dobradinha assim, parecida também, jogou contra o Bahia e Sport Cristal depois de sequência. E a gente planejando, a gente conseguiu dar uma carga de treino para ele um pouco maior, essas 2 semanas, e resolveu, a gente tinha que poupar ele em algum momento, a gente achou mais adequado poupar ele desse jogo, provavelmente para ele jogar sábado e emendar jogar o jogo todo, ou parte do jogo, e jogar contra o Argentino Júnior na terça. Ele é o que tem funcionado bem para ele, principalmente desde quando ele chegou. Obviamente que isso não é uma coisa, não é uma fórmula. Para esse jogo aqui, para essa semana, a gente achou mais adequado esse tipo de planejamento para ele. E o Diniz também falou ele deu uma resposta, se não me engano foi a primeira da entrevista coletiva, quando ele fala que o Fluminense não jogou mal no primeiro tempo. E aí uma coisa que eu discordo, mas discordo muito. O Fluminense não jogou mal, o Fluminense jogou muito mal. Muito mal. Os dois times estavam tendo uma atuação tecnicamente fraca até o primeiro gol do Curitiba. Era um jogo muito fraco, era um jogo ruim. Mas era um jogo equilibrado. Assim, o Fluminense não estava levando muita pressão, sendo muito pressionado, nada disso. Era um jogo equilibrado, ruim e equilibrado. E aí, quando sai o gol, acaba, evidentemente, que tem uma consequência emocional. Foram erros individuais do Felipe Melo, mas que foram consequências também de erros coletivos pelo lado esquerdo de defesa do Fluminense. A linha de 4, mais uma vez, não é uma novidade, mas ficou muito exposta. O Curitiba chegava com facilidade até a linha de 4 do Fluminense e os zagueiros ficam muito expostos. Não é a primeira vez que isso acontece. E a minha pergunta para o Diniz foi justamente nesse sentido.
né, o porquê isso aconteceu, foi um desajuste na marcação, né, não é uma coisa para se preocupar, não é uma coisa para ficar de olho, para se pensar. Enfim, vamos ver aí o que disse o Diniz nessas duas respostas. Eu não acho. Quando a gente ganha jogos desfalcados, como a gente ganhou do Inter, que não jogamos, ganhamos 2-0, não jogou jogadores importantes, jogou nem o Cano nem o Arias, contra o Bahia em casa com a menos, jogamos sem 4 jogadores considerados titulares, a gente não faz esse tipo de questionamento. Quando perde é uma pergunta meio chavão de se fazer, mas eu não acredito que... Obviamente, se o jogador é titular, ele pode fazer falta, e faz falta porque teria jogado, então, naquele momento está em melhores condições para ser o titular da equipe. Mas hoje passa longe do desfalque a nossa derrota. Foi um comportamento coletivo. No primeiro tempo, acho que a gente, como eu disse, não é que jogou mal o time, errou em momentos que não podia ter errado. No segundo tempo a equipe fez um bom jogo, mas não conseguiu fazer os gols que poderia ter feito. Quase nunca é uma falha individual no time ter uma chance de gol. A gente teve uma forçada no primeiro momento, a gente jogou de maneira errada, facilitando o contra-ataque. Depois a gente teve um retorno, tinha que ter tido um retorno talvez mais rápido, e aí teve o pênalti. E o segundo gol do Curitiba é um gol que dificilmente a gente toma. Teve um desajuste meio geral de marcação, que são detalhes que se pegasse e olhar, eu já vi o lance, já tinha visto no intervalo. A gente sobe para pressionar, porque subir para pressionar e jogar do jeito que a gente joga não é uma coisa simples, sai correndo para frente e tudo bem. Às vezes um ou dois jogadores faz um movimento inadequado, acaba possibilitando o adversário criar a chance, que foi o que aconteceu no jogo do segundo gol do Curitiba. Então foi um desajuste ali coletivo para a bola chegar no Matheus e ele conseguir fazer a jogada que deu origem ao segundo gol. Então o treinador, ele tem todo o direito, ele vai chegar na coletiva, vai explanar, vai expor o grupo, a gente sabe disso. Ele vai defender o Felipe Melo, vai defender o grupo e tá tudo bem. Só que eu acho que essa comunicação, eu já cansei de falar isso aqui, ela pode ser um pouco mais dentro daquilo que todo mundo está enxergando, que o torcedor está enxergando. Porque você que está aí me assistindo, você não é bobo, você está vendo o que aconteceu no jogo. Todo mundo tem a capacidade de fazer a sua própria análise. Cada um vai ter uma opinião para lá, para cá, mas não adianta chegar também e falar sobre algo que não existiu. E a gente está observando, eu gravei com o Gabriel Amaral lá no Raiz Tricolor, tem um vídeo hoje lá sobre isso, a gente trocando uma ideia sobre a postura dos Diniz em entrevistas coletivas, muitas vezes desqualificar a resposta, né, de muitos repórteres. Não estou falando de mim não, estou falando no modo geral. Eu acho que isso é muito ruim, porque isso não contribui para o debate, isso não contribui para uma boa análise. Todo mundo ele tem todo o direito de não gostar de uma resposta e criticar e achar que a pergunta é ruim e falar. Ele tem todo o direito de fazer isso, até porque tem perguntas muito ruins mesmo. Mas também tem boas perguntas e tem perguntas que têm que ser feitas. Tem perguntas que às vezes vão ser repetitivas. Faz parte, né? Ninguém é obrigado a responder nada, mas sempre querer dizer, se tivesse vencido não teria essa pergunta, se tivesse perdido não teria essa pergunta. É um negócio chato, porque se o time perde, joga mal, se o time não ganha um jogo há 2 meses fora de casa, é normal isso para um time da qualidade que a gente sabe que esse time do Fluminense tem? É normal? Então a gente não vai perguntar sobre isso? A gente não pode falar sobre isso? É ser resultadista, fazer uma pergunta que é evidente, porque o Fluminense não vem conseguindo vencer fora de casa? Por que vem tendo mais dificuldade fora de casa? Não é uma pergunta justa a se fazer? Por que essa pergunta é desqualificada no sentido de que, se tivesse vencido, não estaria perguntando sobre isso? Perguntar a ausência do Marcelo, do Cano, quanto isso pesa para o time, são 2 jogadores muito, muito importantes. Por que essa pergunta é ruim? Sabe? Enfim, é uma coisa que eu acho que está ficando um pouco chata pra gente, que a gente tem que ter essa relação, uma via de mão dupla, né? A gente está aqui fazendo o nosso trabalho, o Diniz faz o trabalho dele, e é isso, e nem sempre a gente vai concordar, e às vezes vai ter um desgaste, é normal, mas fica ruim também pro torcedor que está lá assistindo isso. Né? Você que está aí assistindo uma entrevista coletiva, a esse vídeo aqui, você quer entender melhor o que aconteceu no jogo, você quer saber o que o treinador está pensando, e muitas vezes as perguntas são esvaziadas e a gente não tem, pelo menos é a percepção que eu tenho, eu sei que todo mundo não vai pensar igual, enfim. Agora é focar na partida contra o Santos, jogo muito importante, jogo que antecede o jogo contra a Argentina no Júnior na Libertadores, a vitória será fundamental. Então ao longo do dia também eu volto com mais informações para vocês aqui direto de Curitiba. Beleza, galera? Um abraço, tamo junto.